Pronto, bora lá, ó. A gente vai fazer por etapa, igual a Dinda colocou lá no grupo. Então, o que ela colocou primeiro? É o presente do verbo to be. Tá aqui em cima, presente do verbo to be. Então, vamos lá. Como que é o presente do verbo to be? É aquele que a gente usa no português no dia a dia. Tipo, eu sou um professor, eu sou um aluno, você é professora, você é médico, você é médica, ele é um jogador, ela é uma cantora. Então, o verbo to be, né, como você já sabe, é ser ou estar, né? Então, fica aqui a conjugação dele, ó. I am a teacher, eu sou um professor. You are a student, você é um aluno, né? He, she, it. Aí, he is a boy, she is a girl, it is a cat. Ele é um garoto, ela é uma garota, ele ou ela para animal ou objeto, que no caso é ele ou ela é um gato ou uma gata, né? Aí, aqui, we are champions, you are champions, they are champions, né? Nós, vocês, eles e elas para pessoas, animais e objetos, né, são campeões. Então, o que acontece? O am só é usado para I. O are é usado para you, we e they. E he, she, it só é usado com is. Do verbo to be, o básico, você tem que saber isso aqui, isso aqui é a matriz, é a base de tudo. I am só existe I am, não existe I are ou I is, só é I am. You are, não existe you is, só é you are. Não existe he am, nem he are, nem she are, só é he, she, it, sempre com is. O básico que você precisa saber só é isso. Então isso aqui é o presente do verbo to be, certo? Aqui eu coloquei o mesmo procedimento, o passado do verbo to be. O verbo to be, para que se você não sabe, ele é um verbo irregular, ou seja, no presente a escrita dele é uma, a conjugação, e no passado é outra. Então aqui, ó, passado do verbo to be. Qual que é o passado do verbo to be? É was e were. Então fica aqui na conjugação, ó. I was at home. Eu estava em casa. You were at home. Então você estava em casa. He, she, it was at home. Então observa que para as três pessoas he, she, it, eu utilizei was. Então o was só é usado com I, he, she e it. E o were é usado para you e esses outros três aqui, que são o plural. Então, we were at home, you were at home e they were at home. Então, esse aqui também é o passado do verbo to be. Eu estava em casa, você estava ou esteve ou estará em casa, ele, ela e ele e ela para animal e objeto estava em casa, nós, vocês e eles estávamos em casa, estivemos. Então toda forma do verbo ser ou estar no passado se resume aqui em was e were. Por isso que inglês é mais fácil do que português, porque uma simples palavra substitui quatro ou cinco em português. Então é bem basiquinho, por isso que eu adoro o inglês. Entendeu? Então não existe he were, she were e nem we was. Sempre será I was, you were, he, she, it was e we, you, they were. Certo? Então esse aqui foi o passado do verbo to be. Agora eu coloquei aqui o presente. Deixa eu deitar bem aqui que fica mais fácil. Deixa eu ver aqui. Ok. Ai, meu Deus. Calma aí. Eu coloquei aqui o presente dos demais verbos e alguns exemplos.
que acontece? Aqui o caso o verbo é amar. Então como que fica no presente? Tem uma regrinha que é para he, she e it, que quando o verbo está na terceira pessoa do presente, no singular, terceira pessoa do singular no presente, ele recebe S, ES ou IES no final. Então eu não sei se ela vai cobrar isso. Tem que ver, que se ela cobrar eu posso explicar depois. Mas é assim, ó. Are you, no caso a frase, eu coloquei frases diferentes para vocês verem como é que fica, ó. I love cats. Eu amo gatos. You study every day. Você estuda todos os dias. She works every Saturday. Então, ela trabalha todo sábado. Observa que aqui recebeu um S. O verbo é work, trabalhar. Mas aqui recebeu um S porque é uma frase no presente e essa frase está na terceira pessoa, que é o she. Aqui eu coloquei outro exemplo também com essa, ó. He plays football. Então, ele joga futebol. E aqui recebeu o S porque essa frase aqui começou com she, que é a terceira pessoa do singular. Então, quando começar com he, she e it, recebe S, ES ou IES no final. Aqui eu coloquei mais um exemplo. Aqui eu inverti she, he, porque eu me confundi. Eu estava assistindo um filme e acabei confundindo. Mas é he, she, depois it. O it eu não coloquei. Coloquei aqui outro exemplo. The baby cries all night long. Aqui eu coloquei a escrita correta do verbo e aqui o verbo recebeu IES. Por quê? Porque nessa regra da terceira pessoa, quando se termina em Y e antes tem uma consoante, você substitui o Y por IES. Então aqui é outra coisa que eu não sei se ela vai cobrar, mas enfim. É uma regra do presente para a terceira pessoa. Então aqui, ó, the baby. The baby é o bebê. Pode ser menino ou menina, independente do sexo. Então, o bebê ou a bebê chora a noite toda. Observe que o verbo correto está aqui, né, na forma dele do infinitivo, que é cry, chorar. E cries, the baby cries all night long. Então, o bebê chora a noite toda. Aqui já ficou IES por causa da regrinha. We drink coffee. Nós bebemos café. They drive fast. Eles dirigem rápido. Então aqui o verbo fica na forma normal. Ele só acrescenta S, ES ou IES no caso se for da terceira pessoa do singular. He, she ou it. Certo? Então aqui é o presente dos demais verbos. Presente simples, né? Então o outro aqui é o passado. Passado regular. Ou seja, o passado regular dos verbos é aquele em que o verbo recebe de ou ied no final para que ele fique no passado. Como que isso funciona? Então, ó, um verbo passado regular, né? De ou ied. Verbos terminados em o verbo que terminar com a letra E, você vai acrescentar apenas de ao final do verbo. Por exemplo, o verbo aqui love, amar. Love terminou em E, eu só acrescento a letra D. Loved, amou. Close, fechar. Terminou em E, eu só acrescento a letra D ao final. Closed, fechou. Certo? Aí que eu coloquei o exemplo, ó. She closed the window. Ela fechou a janela. Certo? Então, qualquer verbinho você vai observar logo se ele não for um verbo irregular, que é aquele que muda a escrita, igual mostrando o verbo to be, que no presente é be e no passado é was e were. O verbo que muda a escrita, ele é um verbo irregular. Então, se você vê que ele é um verbo regular, que você tem que decorar, né, saber quais são, aí você vai identificar. Já vai logo para o final. Terminou em E, só acrescenta a letra D. Aí você vai para a segunda regrinha, verbos terminados em Y. Só que antes do Y,
tem que haver uma consoante. Aí você vai substituir o Y por IED. Eu prefiro, tem gente que fala, acho que no caso da Dinda, ela deve dizer assim, faz a cirurgia, né? Troca o Y e coloca o I. Aí depois você acrescenta ED. Eu não, já prefiro ser direto. Tira o Y e já coloca IED. Então, por exemplo, study, estudar, terminou em Y e antes tem a letra D, que é uma consoante. Aí eu vou tirar o Y fora, né? Fazer a cirurgia, tirar o Y e no lugar eu já coloco IED. Studied, estudou. Study, studied, estudou. Cry, chorar. Termina em Y e antes tem a letra R, que é uma consoante. Aí eu vou fazer a cirurgia que a Dinda fala, tiro o Y e acrescento IED. Cry, chorar. Cried, chorou. Em consoante, mais vogal, mais consoante, aí eu puxo para cá, você dobra a última consoante e acrescenta ED. Esses verbos que terminam em consoante, vogal e consoante, você tem que observar, tem que trabalhar a pronúncia, porque geralmente a pronúncia mais forte fica nessas terminações, ó, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, consoante. Aqui, ó, plan, plan. Você vê que o len, no final, é o que soa mais forte. Então, é a vogal tônica na história aqui, é a letra A, né? A vogal A. Então, sempre o vogal consoante, vogal consoante, sempre vai soar mais forte. E aqui vai ser como se fosse uma letra muda, né? Uma palavra muda, uma letra muda. Então, aqui, ó. Plan, plan, stop, stop. Você vê que sempre mais forte onde tem esse trio, né? Esse sanduíchezinho, como ela falou. Então, plan, planned. Você, quando terminar assim, você dobra a última consoante e acrescenta ED. Plan. Terminou em N, você dobra mais um N e acrescenta ED. Plan, planned. Planejou. Stop, stopped. Parou. Então, ó, stop. Stop é mais forte. Você dobra a última consoante e acrescenta ED. Então, esse aqui é o passado dos verbos regulares, que é onde eles recebem D, ED ou IED. Aí aqui eu coloquei aqui uma última observação, que aos demais verbos regulares você acrescenta ED. Então você vai observar, se o verbo não terminar em E para receber somente o D, aqui no caso, ó, se o verbo não terminar em E para receber somente o D, se o verbo não terminar em Y e consoante, para receber IED. Se o verbo não terminar nessas terminações de sanduíche aqui, consoante, vogal, mais consoante, para dobrar mais uma consoante e receber ED, você vai para os outros verbos que são mais simples. Você só acrescenta ED ao final. Por exemplo, work é o verbo trabalhar. Worked, trabalhou. Você só acrescentou ED. Play, jogar, brincar. Played, jogou, brincou. Ah, mas por que aqui terminou em Y? É a regra do Y. A regra do Y só vale quando termina em Y e antes é uma consoante. Aqui no caso é uma vogal. Então, quando é Y e vogal, só acrescenta ED. Speak, falar. Speaked, falou. Listen, ouvir. Listener, ouviu. Clean, limpar. Cleaned, limpou. Só recebeu ED. Aí você tem que aprender a identificar quais são os verbos regulares e depois identificar quais são os irregulares. Agora, os passados irregulares, os verbos regulares, são aqui, ó. Coloquei só 3 exemplos. São os que mudam a escrita. Be, ser ou estar. O passado dele é was ou were, era ou estava. Drink, beber. Drunk, bebeu. Então aqui só modificou uma letrinha, mas modificou. Drive, dirigir. Drove, dirigiu, também modificou. Então, esses que mudam a escrita são irregulares. E esses que acrescentam D, ED ou IED são regulares. E é isso aí. Se tiver alguma dúvida, assista esse vídeo umas 500 vezes. Beijo!